spoiler, não me dá spoiler, não me dá spoiler. Não preciso dizer que o meu favorito é o Batman. Ah, mas se você não gosta do Batman, prefere o Superman, não deixa de assistir o vídeo. Enfim, se fala muito sobre Batman e Superman, esse conflito, esse filme, mas pouco se sabe a respeito da história deles dois. E você sabe quando foi que surgiu a história de Batman e Superman? Se você não sabe, dá uma olhadinha ao que está se passando nos cinemas. Who's that? You must be new. That is Bruce Wayne. As pessoas vivem com medo. Ele pensa que está acima da lei. Sobre uma alienígena capaz de reduzir a cidade a cinzas. Entre Batman e Superman, o mais antigo é o Superman. Ele é criado em 1933, isso por dois colegas que estudavam juntos. Faz tempo. Desde os 16 anos, eles eram fascinados pelas histórias em quadrinhos que antes saía nos jornais. É comum ter histórias normalmente de detetives, foi surgindo isso aí nos Estados Unidos. Mas eles resolveram ter uma ideia que era criar um grande super-herói. Ainda não tinha surgido um herói com esse tipo de poder, né? Poder voar, ter visão de calor, entre outras coisas. Era algo que ainda não existia. O primeiro HQ, ele tá lá carregando um carro e arremessando o carro em uma rocha, entre outras coisas assim. Tem um carinha lá se escondendo. Era uma coisa que era novo na época e fez um grande sucesso. Em 1933, eles criam o Superman, eles vão tentar vender essa ideia desse super-herói em várias editoras e falharam miseravelmente. Nenhuma editora quis comprar aquela ideia. Até que a DC Comics liga para eles e resolve, né? Fala, eu tô querendo comprar esta sua ideia. E vai pegar essa ideia, que eu não falei o nome, mas se tratava-se ótimo, né? Mas se trata do Jerry Siegel e do Joe Shuster. Eu não entendi o que ele falou. Enfim, esses dois amigos eles vão vender esta ideia para a DC Comics, que vai comprar por apenas $130, algo assim. E eles vão trabalhar na DC Comics, vão produzir, vão criar o seu escritório com funcionários para desenvolver a ideia do Superman. Até que eles vão perceber que estava dando muito dinheiro o Superman, mas eles recebiam muito pouco. Naquela época você vendia os direitos autorais para aquela editora e ela passava a produzir, era comum isso. Então eles entraram na justiça requerendo esses direitos autorais para ganhar uma fatia maior de lucros que o Superman estava gerando, mas perderam esses direitos autorais. Ai, que burro, dá 0 para ele. A história do Superman é muito interessante porque tem alguns pontos muito relacionados com a história real, vamos dizer assim, que aconteceu com a humanidade. A história do Superman é a história de um garoto, o Clark Kent, que não tinha esse nome. Na verdade, ele vivia no planeta Krypton. E o seu pai, ele resolve enviá-lo, já que o planeta estava sendo atacado. Ele é enviado em um foguete, chega aqui na Terra, vai ser encontrado por um casal. Eles vão criar o Clark, vão batizá-lo, né, como Clark Kent. Vão criá-lo e a partir do momento que ele vai crescendo, ele vai descobrindo os seus superpoderes e se transforma no Superman. Os dois colegas que criaram o Superman, eles eram judeus. E se você perceber, a história do Superman é muito semelhante com a história de Moisés. É um garoto que, para sobreviver, algum parente coloca, no caso do Superman foi num foguete, no caso de Moisés foi em um cesto, e que é encontrado por um outro casal, é criado e depois ele volta para salvar o mundo. Legal! Bem louco! A segunda semelhança é com o pensador, o filósofo Nietzsche, que trazia a ideia do super-homem e que vai ser utilizado também pelos nazistas. Enfim, o Nietzsche ele acreditava na existência, né, na criação de um super-homem, ou seja, homens em que eles estariam além do bem e do mal, acima da moral e, consequentemente, não estariam presos às convenções sociais, podendo se emancipar, tendo um grau de racionalidade bem maior que todos os demais. O Batman,
ele é um pouco mais novo do que o Superman. Ele é criado em 1939 e só é lançado em 1940. Isso também pela DC Comics. Ele foi criado pelo Bob Kane, mas a gente tem também a presença do Bill Finger, que foi o cara que criou a aparência mesmo do Batman, aquela questão de colocar a máscara, de ter uma aparência mais sombria, porque o Batman, ele inicialmente é um anti-herói. Ele é um cara que é meio assim, você não sabe se ele é do bem, se ele não é, tem toda aquela aparência, aquela atmosfera mais escura, por isso que eu gosto mais dele. A história do Batman também é a história que se passa de um órfão, que é o Bruce Wayne. E aí eu tenho dois momentos importantes da história do Batman, que é o seguinte: o primeiro momento é o momento em que ele acaba andando em sua mansão, ele acaba caindo em uma caverna, e nessa caverna ele vê preso com morcegos, e ele passa noites ali, então ele acaba ficando extremamente assustado com aqueles morcegos, e a imagem do morcego nunca mais sai de sua mente. O segundo momento é o momento do assassinato de seus pais, ele saindo de um cinema em Gotham City, que acontece o assassinato de seus pais, ele presencia esse assassinato. Santana, acabe com ela! Ai! E isso vai marcar também a sua vida. Quando o Bruce Wayne ele atinge os 18 anos, ele vai sair rodando o mundo querendo aprender artes marciais e formas de combater o crime, e depois ele escolhe a figura do morcego, porque é a figura, como eu falei antes, que não sai de sua mente, é uma figura assustadora. Então ele escolhe o morcego porque o morcego seria o responsável por assustar também os criminosos e fazer com que eles evitassem a vida do crime. E aí a gente pode citar aí 5 características semelhantes entre o Superman e o Batman. A primeira característica é que ambos eles seriam órfãos. A segunda característica é a questão do corpo atlético. Ajuda o maluco, tá doente! É verão o ano todo, vem, compadre! Trapézio descendente. Ambos possuem a questão do corpo atlético, o abdômen de tanquinho. E outra questão também é a luta pela ordem. Tanto o Batman quanto o Superman, eles se apresentam lutando por uma ordem já existente. Então eles vão lutar para que a sociedade não se desintegre. Eles vão lutar contra o crime, eles são a favor da justiça e da manutenção da ordem. Isso é legal porque nesse período eu só tenho um super-herói que também é o meu favorito, velho, que é o Zorro. O Zorro, ele é o único super-herói que ele luta contra a ordem vigente. Ele é meio que um anti-herói, assim, ele luta contra o que está estabelecido naquela sociedade. A questão é que o Zorro, ele luta contra uma ordem, mas essa ordem se passa num período colonial. Então você está no México, você está lutando contra o domínio espanhol. E isso não poderia acontecer nessa década de 30, falar, não, eu estou lutando contra os Estados Unidos, estou lutando contra a Inglaterra. E não podia acontecer. Então o Superman e o Batman, eles lutam pela manutenção de uma ordem que é a ordem da sociedade vigente. Tudo deve permanecer do jeito que está, tudo legalzinho ali. Uma característica também destes dois personagens é a ideia do maniqueísmo. Tanto em Batman quanto em Superman, você tem bem definido a presença do bem e do mal. Você tem o super-herói que está ali lutando pela ordem, e você tem o vilão. Só que esse maniqueísmo ele é tão forte que ele acaba colocando o vilão como uma pessoa que é malvada desde criança. E isso me lembra muito o filme do Pinguim, que é o Batman contra o Pinguim, que ele já nasce como uma pessoa ruim, malvada, e os seus pais ficam com medo e por isso abandonam ele. Então é complicado, porque você acaba acreditando que o vilão ele sempre vai ser vilão, ele sempre vai ser ruim. Você não busca as causas, motivos que fazem com que esse vilão seja uma pessoa que tome atitudes consideradas negativas. E por fim a gente tem a quinta semelhança, que se refere ao período de lançamento. Ambos, Batman e Superman, eles surgem na década de 30 e são lançados pela mesma editora, que é a DC Comics.